para os seus vereadores. Alguma pergunta? Gostaria de perguntar à senhora prefeita o seguinte: esta lei, ela regula não só o uso dos equipamentos e máquinas do parque, mas como todos os equipamentos e máquinas de propriedade da prefeitura, como aqui diz o seu artigo 1º. Assim como os equipamentos e máquinas objetos de compra direta da administração municipal e relacionamento parlamentar entre membros dos municípios e várias coisas aqui, certo? E aqui também, o artigo 2º, parágrafo 3, diz assim: os equipamentos e máquinas objetos de compra direta da administração municipal ou que repassam por emenda parlamentar seguirão estas mesmas regras. Ou seja, são uma só. Certo? Quero esclarecer que após a feitura da lei, inclusive, ocorreu nesta casa, que a gente teve reunião para não aprovar as emendas, essas emendas que colocaram essa transparência, esse controle da sociedade, alguns projetos de lei, foi pedido para não fazer, não ser aprovado. Após ser aprovado, eu cheguei até a falar com o secretário de Agricultura, dois aqui presentes, que essas máquinas estariam sob o seu controle. A Secretaria de Agricultura é quem dirigiria o uso dessas máquinas, desses veículos, inclusive vamos dizer que tem um cálculo do parque também, e ser dito para a população que estas máquinas, esses equipamentos estão sendo utilizados subjetivamente a quem a prefeita, a quem o secretário ou a quem o vereador ligado à prefeita quer. Porque eu duvido que algum vereador da oposição conseguiu uma carrada d'água através desses máquinas do parque, ou uma caçamba para fazer alguma coisa, ou uma rede escavadeira. Se alguém conseguiu, foi para a conta do seu bolso, não é o meu caso. E esta lei foi feita exatamente para tirar do executivo, da senhora prefeita, esse poder de dizer o que é que seria feito nestas máquinas, para essas máquinas para a discussão do povo. Que qualquer um do povo fosse na secretaria, pedisse e que fosse esse pedido atendido. Então, o seguinte: se não está sendo cumprido até hoje, então continua-se o uso ilegal das máquinas. E eu vou ler algum artigo aqui para ver. Eu gostaria de saber, porque a senhora prefeita dizer, chamar o senhor secretário, ou mesmo o senhor procurador do município, para dizer por que não estão cumprindo esta lei. Porque eu cheguei aí lá e fiz alguns requerimentos. Cadê o livro? Cadê o registro? Não tinha. Tem requerimentos protocolados na secretaria, mas eu vou ver aqui o que é que tem, o que é que diz o parágrafo 2º. Olha aqui: todos os requerimentos e solicitações para a utilização dos equipamentos e máquinas serão devidamente registrados em livro formulário próprio e deverão ser atendidos de acordo com a ordem cronológica do protocolo. As salvo situações urgentes onde há notório interesse público que poderão ser atendidos imediatamente, desde que haja decisão fundamentada da autoridade competente. Eu quero saber se fizeram pelo menos esse livro de protocolo, e como é que está lá. E ele diz aqui: é garantir a todo cidadão do negócio a consulta aos livros e formulários utilizados para registrar os requerimentos e uso das máquinas e equipamentos que foram utilizados neste lei. Gostaria de saber também por que não está sendo cumprido o seguinte: o artigo 11, parágrafo 1 diz o seguinte: trimestralmente, a Secretaria Municipal de Agricultura deverá apresentar relatório sobre os requerimentos recebidos das partes beneficiárias, o qual será apresentado ao CNDS e à Câmara do Estado Municipal de Pentecoste. Ocorrendo caso de descumprimento de obrigação, o CNDS poderá emitir parecer sobre a exclusão da referida parte interessada no programa. Certo? E também, o principal aqui, porque foi o Diário Oficial da União que possibilitou a doação dessas máquinas aos municípios, mandou um modelozinho do Diário de Operações, que toda máquina tinha que ser preenchida diariamente, certo? Era uma exigência federal. E aí a gente só fez pedido municipal, certo? Então, o artigo 5º, que trata da publicidade, diz o seguinte: artigo 15º, a Secretaria Municipal de Agricultura manterá em dia o diário de operação dos equipamentos e máquinas constantes desta
visando dar maior transparência à utilização desses equipamentos. Parágrafo 1º. Obrigatoriamente, o diário de operações será disponibilizado pelo município mensalmente, das seguintes formas: a. Enviar a Câmara Municipal de Pentecoste ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, afixado em local de fácil acesso, tal, publicado na rede municipal de computador no site da Prefeitura e da Câmara Municipal de Pentecoste, enviado aos tribunais de contas do Estado do município para ser sancionado. Gostaria de saber se está sendo feito o preenchimento desse diário de operações, porque não estão mandando mensalmente para cá, estão descumprindo a lei, certo? Porque a gente tem que saber o que foi feito nessas máquinas. Esse diário de operações é que registra o uso dessas máquinas, para a gente saber se realmente está sendo uso político ou não, o uso legal ou não dessas máquinas. Então é o seguinte: de antemão já digo que é totalmente ilegal o procedimento da Prefeitura de não cumprir uma lei aprovada no 30 de setembro de 2015, certo? Agora eu gostaria de dizer, então, por que não está sendo cumprido, né? E por que não está sendo enviado a esta casa o diário de operações destas marcas, certo? E é a primeira pergunta que nós fazemos. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso procurador. Bom dia a todos. Cumprimentar os presentes, as mulheres presentes na pessoa da presidente, Valdelice Braga. Cumprimentar a plateia na pessoa dos servidores públicos municipais aqui, cirurgiões dentistas, senhoras e senhores vereadores. Inicialmente, queria chamar a atenção de Vossas Excelências, integrantes dessa Câmara, que a primeira convocação que a prefeita recebeu, não sei por que razão, mas não chegou nem ao conhecimento meu, e depois que eu soube, nem ao conhecimento dela, de modo que nós pudéssemos ter vindo prestar os esclarecimentos necessários a essa Câmara, já na primeira oportunidade própria. Aí, não sei informar os senhores o que houve, de modo que ensejasse a renovação desse expediente. Eu vou lhe pedir licença, já enquanto presidente dessa casa, que isso vem acontecendo há muito tempo. Todos os ofícios enviados à prefeitura nunca são recebidos, nunca chega ao conhecimento da prefeitura. E isso, nós não podemos ser penalizados por isso. Eu tenho um documento aqui assinado pela Lurdinha, no dia 25 de 5 de 2016. A Lurdinha é uma funcionária de 50 anos a mais da Prefeitura Municipal de Pentecoste. Entendi. Então, não dá para se dizer que não foi mandado o ofício ou que não se chegou ao conhecimento. A nossa prefeita acabou de chegar dizendo a mesma coisa de uma lei que foi apresentada e aprovada nessa casa. As leis são aprovadas nessa casa na quinta-feira. Na sexta-feira de manhã eu venho despachar para que não se diga que demorou a chegar. Então não é um erro dessa casa, precisa ser corrigido esse erro. Entendi. Eu já até passei isso para a prefeita, hoje tem um setor de protocolo, mas a gente continua protocolando e vocês não tendo conhecimento. Entendi. O que eu falei, presidente, não é que não saiu daqui, entenda minhas palavras, é que não tinha chegado ao nosso conhecimento. Eu não falei que não tinha ido e que não tinha sido protocolado tal qual a Vossa Excelência está dizendo. Só para prestar esclarecimento, para não passar a impressão errônea de que teria chegado ao nosso conhecimento e nós teríamos nos furtado a vir a esta casa. Não foi nesse sentido, me entenda. Falei só nessa questão de que não tinha chegado ao nosso conhecimento, não que não tinha sido entregue na Prefeitura de Pentecoste. Passado essa situação, só esclarecido esse ponto, realmente, vereador Vicente, como Vossa Excelência pontuou, a legislação aprovada por essa casa, né, que disciplina, que regula a questão da utilização dessas máquinas do PAC, ela estabeleceu algumas formalidades, né, para a utilização habitual da máquina, dessas máquinas,
e para as utilizações, digamos assim, excepcionais. Está tudo estabelecido como determina a lei. À época do processo legislativo, eu não sei se o doutor Vicente vai recordar, mas nós chegamos a conversar por mais de uma vez com relação às alterações que foram feitas nessa lei, por emendas, não sei se só o doutor Vicente ou se outros vereadores apresentaram emendas a um projeto que foi difundido nacionalmente. Essa lei de utilização das máquinas do PAC, ela não foi de autoria da Prefeitura de Pentecoste. Foi um modelo que foi disponibilizado, não sei dizer por qual órgão do governo federal, mas que os municípios editassem as leis tendo por base esse modelo, para que a utilização dessas máquinas fosse unificada, tanto para atender a comunidade, que é o objetivo maior da entrega dessas máquinas às populações, como para viabilizar a fiscalização dessa utilização. E o doutor Vicente aí há de recordar que uma das inovações que a Câmara Municipal de Pentecoste incluiu nesse processo foi a participação da própria Câmara nas hipóteses de utilização desses equipamentos em situações excepcionais que não aquelas ordinárias. Como é que foi feito? Para as situações ordinárias, qual é o cronograma, qual é a sequência que é prevista na lei? É que o interessado, pessoa física, o agricultor, a associação comunitária, apresente um requerimento. Esse requerimento, na sequência, seria submetido ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável. O Conselho, por sua vez, iria se manifestar e, após essa manifestação, que essas máquinas iriam atender a essas demandas. Em verdade, como já foi esclarecido pela prefeita na sua fala inicial, essa formalidade de submissão da utilização pelos requerimentos foi algo que até então não foi a regra. A gente tem uma ou outra solicitação que chega lá e essa solicitação é submetida ao Conselho e, posteriormente, essas máquinas caem em campo. Não tem sido a regra. E, assim, foi uma coisa que foi conversado, um assunto que foi tratado ontem com o próprio secretário, que está incumbido da gestão dessas máquinas, que a partir de agora, essa dinâmica seja estritamente observada, né? E aí a gente só pede, só chama a atenção para vocês, que também, como foi esclarecido pela prefeita, como a gente está no 5º ano de estiagem, estando ainda sobre os auspícios de um decreto de emergência, há situações que, se a prefeitura, se os responsáveis por esses equipamentos fossem aguardar essa tramitação, certamente as comunidades mais necessitadas seriam prejudicadas. Então, assim, o descumprimento do par e passo que foi estabelecido nessa lei não se deu com o intuito escuso, com o intuito que não fosse nobre, mas pura e exclusivamente pelo momento de exceção no qual nós vivemos. E, assim, deixar claro que estava escutando aqui a fala inicial do doutor Vicente, que recentemente, fugindo um pouco ao tema, mas para voltá-lo na sequência, houve uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal que repercutiu nacionalmente ao estipular que a atribuição para tornar executivos inelegíveis, entenda-se, prefeitos, governadores e presidentes, é do Legislativo. O Supremo, recentemente, ele retirou essa atribuição dos tribunais de contas e colocou exclusivamente como uma atribuição do Legislativo tornar inelegível. E há uma realidade da qual a gente não pode fugir, que todo poder, em regra, ele origina sérias responsabilidades. Então, assim, esse ponto para o qual
eu estou chamando a atenção de Vossa Excelência, é porque em nenhum momento, na lei municipal adotada por esta Câmara, aprovada por esta Câmara, há menção à figura da responsabilidade pessoal do prefeito pela ação ou pela omissão de quaisquer dos dispositivos que nele estão inseridos. E, no entanto, assim, até me causou espécie a colocação do doutor Vicente, que eu respeito pela inteligência, respeito pela capacidade de argumentação e respeito pelas posições, respeito pela história de vida, respeito pela família, mas me causa espécie que na primeira abordagem do tema já venha se suscitar o cometimento de um crime de responsabilidade, de modo que possa afetar o mandato que está em curso e que, a meu ver, salvo o melhor juízo, refoge completamente aos dispositivos da lei aprovada por esta Casa. Volto a dizer, salvo o melhor juízo. E assim que eu concluir o raciocínio, doutor Vicente, a gente concede a parte. Então, a questão que eu levantei para vocês da responsabilidade da Câmara é mais para colocar a questão da prudência, para que nós não confundamos o momento que a gente está eminentemente em ebulição pela política com a atuação nem do Executivo, nem tampouco a atuação do Legislativo, porque Vossas Excelências têm um mandato até 31 de dezembro desse ano, à semelhança da prefeita. O que vai acontecer nos 4 anos posteriores vai depender exclusivamente da vontade popular. Então, assim, era algo que me causou estranhamento, sendo muito franco, haver uma lei municipal prevendo obrigações diretas para outros agentes que não foram nem objeto da convocação desta Casa, porque o normal como está previsto no regimento da Casa e na lei orgânica do município, é que o prefeito venha acompanhado de secretários e diretores, porque essa é a nomenclatura do regimento interno, que à época não existia a questão dos os cargos de provimento e comissão, não era claro. Então, a lei orgânica, tanto a lei orgânica quanto o regimento interno coloca isso. No entanto, a convocação foi simplesmente para a prefeita, e já numa primeira análise, sobre esse forte viés aí de se suscitar um crime de responsabilidade passível de acarretar uma perda de mandato. Só nesse ponto. Com relação... Pois não, doutor Vicente, agora pode colocar. Inicialmente, eu quero dizer, doutor Marcos, que os casos que são sujeitos à análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável são outros. Aqui esta lei é muito pronta. A carrada dada. A pessoa chega na secretaria, pega a carrada dada, qualquer povo, ela vai ter esse livro do protocolo para entregar imediatamente. Não se justifica mandar para o Conselho, alguma coisa, nem dizer que aqui diz que as análises dos pedidos que vão para a análise do Conselho seria a condição de massa hoje, um serviço maior. Então, teve uma simples carrada dada, era para a pessoa chegar na prefeitura, na secretaria, a lei diz, tem lá o livro do protocolo, qualquer um eleitor pelo aquele ou que não seja eleitor de ninguém, que vote nulo, chegar e ser atendido. Hoje, a gente não se observa isso. As pessoas ligadas à prefeitura mandam e os carros só fazem o que eles querem, para os eleitores deles. Inclusive, tem denúncias que foram tirados carros dados para vereadores julgados, a prefeito, benefício comunitário, essas coisas. Então, o seguinte, é que seja claro isso. Cumprimento, pronto, uma rede escavadeira para cavar um poço de desidretação animal, que é 1 hora de serviço, certo? Se a gente a pessoa fala requerimento e ser atendido imediatamente, independente de político, sem precisar pedir ao senhor, sem precisar pedir à senhora prefeita, sem precisar pedir a nenhum vereador ligado à prefeitura. Esse é o objetivo e esse é a alma desta lei. Esta é a alma desta lei, para que as máquinas sejam utilizadas sem critérios políticos, certo? Então, só dizendo para o senhor esclarecer essa parte, eu sei que tudo a gente sabe que quando a pessoa for pedir para fazer uma estrada maior ou um
um assunto aqui prevê, ouvir o conselho e tudo, essas coisas, mas os carros livres, é só chegar, a gente quer, esta lei quer evitar que a pessoa chega lá, pega o carro, passa dentro do carro limpa, rapaz, quanto tem na minha frente? 80. Aí todo dia vai lá, a gente tem o direito de saber, quanto tem na minha frente? 70. A pessoa acompanhar e aqueles pedidos serem seguidos de ordem cronológica. Evitar o uso político dessas coisas. É isso que a gente fala dessa parte aí, certo? Dizer que isso é só para os grandes projetos que seriam preciso a análise do Conselho de Desenvolvimento Sustentável. Né? Mas assim, quanto ao segundo critério que eu falei, de antemão eu digo que não tem objetivo nenhum de caçar prefeito, de afastá-la, porque até está no fim do mandato. Mas o descumprimento desta lei é sim, se for seguir a lei do jeito que é para ser, era caso de afastamento da prefeita. O simples caso também daquela lei municipal da contribuição de iluminação pública, que foi aprovada aqui em junho, que só foi publicada e assinada pela prefeita agora em agosto, já é outro caso também, porque retardou a publicação de lei. Eu vou já ler, o decreto que trata dos crimes responsabilidades, é o decreto-lei 201 de 67, certo? Diz aqui o seguinte, são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Certo? Artigo 1º. Vou dizer uma aqui, ó. Vou ler aqui o que está aqui. Olha, o inciso 14. Negar execução à lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito da autoridade competente. Então quer dizer que para todo crime, para toda conduta existe uma finalidade. Eu vou dizer a outro, no caso aqui, antecipar, até eu vou ver aqui, mas se atrasar a publicação da lei, já é também um motivo, certo? Se eu vou jogar aqui, não interessa, por isso não é meu objetivo, não é minha intenção, certo? Caçar, mas eu só quero dizer que isso é sério. Quando é aprovado nesta casa, tem que ser cumprido. É igual a lei federal, municipal e estadual. Então, quando não está sendo cumprida, e a gente entende, que é interesse da prefeitura, das pessoas que estão se beneficiando do poder, de ter o poder, de só dar água para quem quer, de só cavar poço artesiano para quem quer, porque isso aqui mesmo o senhor Itamar, a gente sabe que quando vai lá, quando até um eleitor deu alguma coisa, a máquina pula, vai para outro, certo? A máquina comandada, quando vai ele acompanhando, entendeu? E todos sabem disso, a verdade que ocorre, entendeu? Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. E esta lei, a gente quer dar direito a todos os vereadores da município, eu município, nem os vereadores, quer dar direito a todo cidadão do município, porque quando ele deixa de beneficiar um eleitor meu, ele não está deixando prejudicando, não, está prejudicando aquele coitado que por opção resolveu votar em mim, no Daniel, no Zé, alguma coisa. E esta lei é para tirar o poder, certo? Da prefeito, do secretário, dos vereadores do estado, de indicar, vai escarrar, vai para fulano. Esse vai ser a rede escavadeira, vai cavar o poço para alimentar, tirar a seca do gado daquele Beltrano. Isso é o objetivo da lei. Isso que a gente está aqui. Então a gente só quer que seja escrito essa lei. Certo? Esse é o objetivo. E eu acho que está esclarecendo o problema. Eu acho que os colegas forem falar, até vão falar, mas todos eles sofrem isso. Mas a gente não tem como chegar ali no Lúcio, a gente sabe que o Zé Quintiliano trabalha por ordens, né? De quem? Quem manda o Zé Quintiliano naquele pico do plaque, pico duplo? Quem manda nele? Ele bota carrada, ele bota 10 carros por dia. Ele está lutando por ordem de quem? Está sendo contra esta lei. Ele está lutando pelas carradas, está colocando critério político. Porque nós somos vereadores, todos sabemos, todos os carros da família já estão coisa. Ninguém pode, ninguém tem acesso às coisas da prefeitura. Mas é isso que a gente pode. Marcos, eu gostaria de fazer só mais uma correção novamente. Olha, quando se vai convocar qualquer pessoa na Câmara, não é a meu critério quem vai ser convocado. Feito aqui, tem que ter assinatura de 5 vereadores e o plenário aprovar. Foi aprovado por unanimidade
Eu mandei a convocação dia 24 de maio de 2016 para a senhora prefeita. Não teria que ser para, principalmente porque se tem conhecimento de que a lei não estava em vigor. Não, se tivesse um livro diário lá na Secretaria de Agricultura, teria sido convocado o secretário de Agricultura para vir dar esclarecimento. Só que nós sabíamos que não existia esse livro diário, que não estava acontecendo essa reivindicação. Nem essa reivindicação. Essa lei não estava no seu direito, certo? Então, eu fiz, até por fazer essa parte do CMDS, que eu sei que não estava passando pelo CMDS. Então, não foi mais, nenhuma vez, como você falou, convocada a prefeita com interesse político ou algo assim, até porque essa convocação primeiro aconteceu em maio, bem antiga, eu esperei esse tempo inteiro sendo cobrada a cada sessão pelos senhores vereadores. Senhores vereadores dizendo que eu defendo a prefeita, isso aqui é uma coisa clara que as pessoas que estão aqui estão acostumadas toda quinta-feira a estar aqui assistindo essa sessão. Então, eu sempre procurei manter a parceria, agir sem ajudar nenhum nem outro, mas fazendo as coisas acontecerem. Então, com certeza, a convocação está correta dentro da lei. Quem teria que ser convocada seria a prefeita. Agora, ela poderia trazer o amparato dos técnicos que trabalham para ela, que viessem a esclarecer e responder como que ocorreu. Ela trouxe e nós estamos aqui hoje. A colocação que eu havia feito, presidente, com relação à convocação, não foi no que se refere a que se essa convocação seria válida ou não. Me entenda pela segunda vez. É que o que é usual, porque é previsto, tanto na lei orgânica quanto no regimento interno, é que nas situações em que o chefe do executivo seja instado normalmente pela Câmara a prestar quaisquer esclarecimentos, que ele os faça na presença do secretário. Assim, não entenda só o que eu estou colocando. Em nenhum momento eu coloquei em questão a validade e a regularidade da... Não, é regularidade. Só que assim, a convocação em si, normalmente se faz para o prefeito juntamente com o secretário. Né? Só nesse ponto, porque não é o procurador que está dizendo, é a lei orgânica do município. Eu gostaria, Max, que você me dissesse na lei orgânica do município ou no regimento interno onde está escrito isso, que eu teria que ter convocado eu não vou, certo? Agora eu não vou parar, mas eu te localizo e te digo aqui, porque eu não vou saber te falar de cabeça. Com relação à publicidade, doutor Vicente, aí retomando a nossa discussão, é da inteira coerência o que vocês estão colocando, tanto pela questão da publicidade, da utilização das máquinas, como pelo fato de que é interesse tanto da casa quanto da população acompanhar a utilização de uma forma efetiva. O que eu coloquei para vocês no que toca às exigências da lei é que mesmo numa situação como essa que você está colocando de transporte de água, de carros-pipa, se a gente for analisar da forma como está definida a lei, ainda assim teria que haver esse cronograma. Se você olhar, doutor Vicente, no caso aí, o artigo 4º da lei, ele estabelece quais são, né, essas utilizações, está entendendo? E fala mais na frente, ele fala a questão da como é que tem que ser essa utilização. Aí assim, a gente entende que mesmo nessas situações teria que haver isso. Agora, como eu coloquei, em situações emergenciais, você esperar que haja o requerimento, esperar que esse requerimento passe pelo Conselho, esperar que o Conselho se pronuncie para depois colocar o maquinário à disposição daquela comunidade que solicitou, isso pode demandar um tempo que seja totalmente contraproducente. Na medida em que, em algumas situações, se passar muito tempo, a atividade da máquina ela vai ser inócua. Então, assim, a gente a administração já fez o meia-culpa aqui por sua gestora, no que toca à inobservância dessas obrigações acessórias que foram definidas na lei, está entendendo?
Já ficou definido também por ela o compromisso de que, a partir de agora, a lei será cumprida à risca no que toca ao atendimento dessas formalidades, né? Isso aí, vocês sabem que não é um favor da gestão. A gente